Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, eu sou o professor Augusto Franciner e hoje nós iremos falar sobre a relação da família e da escola no contexto pandêmico. Para começar a falar sobre esse assunto, devemos entender alguns princípios básicos da escola e da família e também sobre essa pandemia que temos vivido. A primeira coisa que devemos entender está na nossa Constituição Federal, que vocês podem ver aí na imagem. O que a Constituição fala para a gente? No seu artigo 205, ela fala o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então esse artigo nos fala, primeiro, que a educação é um direito de todos. Toda pessoa tem direito à educação. O Estado garante isso. Outra coisa importante é o dever de alguns entes que o artigo nos fala. Fala que é dever do Estado e da família incentivar e promover essa educação. Aqui nós começamos a ver a relação entre escola e família, porque a escola, no sentido de escola estatal, escola pública, ela faz parte do Estado. Então, nós temos essa relação estabelecida aqui. Então, dito isso, nós passamos para a parte da família. A família tem uma parte muito importante também nessa toda essa questão da educação, porque a família ela é responsável pela educação dos seus filhos, dos seus responsáveis. Então, os pais, as mães, os responsáveis, eles têm a obrigação de educar seus filhos de acordo com a nossa legislação. E no contexto que a gente vive, um contexto de pandemia, a participação dos pais e das mães é essencial para o aprendizado. Mesmo fora desse contexto, nós sabemos disso. Porque a escola, ela tem um papel muito importante, sim, para trazer os conhecimentos, mas a família também tem um papel importante de estar acompanhando, mesmo fora de um contexto de pandemia. A família tem que estar ali junto, acompanhando, auxiliando, vendo como está o seu filho, o seu responsável, para que esse processo se desenvolva. Então perceba que é uma relação muito bem orquestrada entre a família, a escola e o aluno. Então tem que ter uma certa relação muito bem estabelecida nisso. E aí, voltando à questão da pandemia, nós vivemos um tempo difícil, que é esse contexto de pandemia do coronavírus, na qual nós temos a necessidade de distanciamento social, e aí o processo de educação ele fica mais complicado. Nós sabemos disso, todos sabem. Os pais sabem, os professores sabem, qualquer pessoa na rua sabe disso. Porque esse processo fica mais dependente da presença dos familiares. Então, os professores, a escola precisa, num período tão difícil, em que muitas pessoas estão sacrificando, em vários aspectos, precisa também dessa colaboração dos pais nesse processo. Falando um pouco mais sobre a pandemia, aqui eu mostro para vocês por que a necessidade desse afastamento social. O que essa doença tem de diferente de outras doenças, como dengue, zika. Então, primeira coisa, o coronavírus é um vírus, como o próprio nome diz, coronavírus. E ele é um vírus que atinge o sistema respiratório e o sistema vascular. Então, como ele atinge o sistema respiratório, como eu falei, além do vascular, ele tem uma relação muito importante na questão do ar. A transmissão dele é por aerossóis. Você pode se perguntar, o que são aerossóis? Aerossóis nada mais são do que gotículas ou partículas que a gente expele quando nós respiramos, ou quando tossimos, ou quando espirramos. Então, quando nós falamos de distanciamento social,
as organizações de saúde estimam que deve ser entre 1,5 m e 2 metros a separação entre as pessoas. Porque uma tosse, um espirro, como vocês podem ver aí na figura, ela contém essas gotículas contém o vírus dentro, e esse vírus pode ficar viável no ambiente até 3 horas. No sol ele morre mais rápido, isso é verdade, mas no ambiente fechado, ele pode ficar suspenso no ar por até 3 horas, porque é um ambiente favorável para ele. Então imaginemos as nossas crianças em escolas, todas próximas umas das outras, e num ambiente relativamente fechado. Pode ter a ventilação, tudo bem, mas imagina que, em certo sentido, eles vão estar fechados ali, então o distanciamento se faz necessário. E aí, por isso, que nós vivemos esse tempo tão difícil, em que as escolas ainda não estão abertas, porque a taxa de contágio ainda do vírus é muito alta, então ainda há necessidade de se manter esse distanciamento. E aí, vocês pais e alunos sabem que nós temos vivido um tipo de ensino diferente, que é o ensino remoto emergencial, um ensino à distância, que como consiste esse ensino aqui no município de Goiânia? Consiste de atividades não presenciais. Os pais ou responsáveis, vão nas escolas e buscam as atividades e levam para suas casas para que seus filhos possam estudar aquele conteúdo que os professores prepararam, as atividades que os professores prepararam, e depois desse material os alunos respondem e enviam de volta para a escola para que os professores corrijam. Então, esse é o modelo que temos vivido atualmente. Além disso, vou falar mais para frente, mas tem todo um acompanhamento também dos professores em grupos, especialmente de WhatsApp, para tirar dúvidas dos alunos, para conversar com alunos, para auxiliar na realização das atividades e em todo o processo que os alunos tiverem necessidade. Então, esse processo todo, nesse período de pandemia, ele é fundamental para evitar o retrocesso do desenvolvimento dos estudantes. Então, os alunos eles devem continuar estudando, o ensino não deve parar, justamente para que os alunos não percam mais do que eles já perderam no passado. Porque a gente sabe que é difícil o ensino remoto emergencial, esse tipo de ensino. Não é a mesma coisa que estar em sala de aula, mas os tempos são difíceis, para todo mundo é difícil. Então, esse tipo de ensino se faz necessário em tempos difíceis que temos vivido. E, além disso, para que esse ensino funcione bem, então nós vemos de novo essa relação da família e da escola. Porque a comunicação entre todos esses entes, a escola, os pais e os alunos, é fundamental. Então, os professores, e a escola, todo o grupo da escola deve estar em contato com os pais e com os alunos para saber as dificuldades, para auxiliar, para incentivar. Os pais devem estar em contato com a escola para falar das dificuldades que estão tendo, para trazer sugestões e até mesmo críticas. E os alunos devem estar conversando também com os pais, com os professores, com os gestores, para justamente fazer o mesmo processo. Então, percebam que é um processo de comunicação entre todos esses entes que a gente tem que ter para que o ensino continue funcionando nesse tempo de pandemia. Aqui eu trago para vocês um gráfico que foi uma preocupação muito grande de muitos pesquisadores, como ficaria o relacionamento nesse tempo de pandemia dentro da casa. Porque em muitos contextos que nós vivemos aqui em Goiânia, os pais saem para trabalhar, trabalham o dia inteiro, e os filhos ficam na escola pelo menos meio período, ou pela manhã, ou pela tarde. E aí, só que agora, com o ensino que nós estamos vivendo, o ensino não presencial, o ensino à distância, os filhos têm ficado em casa. Então, isso traz muita preocupação para o setor público, porque pode acontecer vários problemas de relacionamento. Então, fizeram uma pesquisa em algumas escolas em São Paulo, porque essas preocupações mostram o impacto emocional que isso pode trazer nas famílias. Então, consequências desse impacto emocional são o estresse, de você ter ali uma situação nova que não vivia, então os filhos ficavam na escola, os pais trabalhavam, agora os filhos estão dentro de casa, os pais, muitos deles continuam trabalhando, a gente sabe que a situação é difícil, muitos continuam trabalhando e o filho em casa, então
gera muito estresse isso. Alguns casos pode gerar depressão, tédio também, porque para os alunos que estavam acostumados com aquela rotina da escola, agora não tem. Então, você pode ter uma situação de tédio. Então, nós vemos, a pergunta que foi feita na pesquisa é: o relacionamento em casa com o estudante piorou nesse período de afastamento da escola? As respostas foram muito positivas, como vocês podem ver nesse gráfico à esquerda. Nós vemos que a maioria dos que foram entrevistados, dos pais, que aí no caso a entrevista feita com os pais, discorda disso. Então, nós vemos que, na verdade, o relacionamento não piorou. E a relação escola-família, que é o que nós estamos tratando nessa aula, ela também melhorou, como vocês podem ver no gráfico de pizza do outro lado. Teve um aumento na relação de 45% da relação escola-família, porque agora os pais têm que acompanhar muito mais o ensino dos filhos, têm que acompanhar toda a situação, têm que, muitas vezes também, procurar a escola para saber algumas coisas. Então, a situação, apesar de tudo, né, dos piores, dos tempos que temos vivido, em certo sentido, pelo menos nesse aspecto, ela melhorou. E aí voltamos para a realidade agora das famílias e da escola, e dessa relação que eu tenho falado. A nova realidade da escola, ela não é só novidade para os pais e para os alunos. Os professores também têm sofrido muito com isso, porque a palavra-chave agora para os professores é adequação. Muitos professores, eles já estavam acostumados com o método de ensino há muito tempo, de passar no quadro, as atividades, as provas, algumas aulas práticas. Só que agora, nós temos uma realidade totalmente diferente, que isso foi tirado dos professores e tirado dos alunos. Então, os professores, muitos tiveram que aprender novas técnicas de montagem de aulas em casa, gravações como essa que nós temos feito aqui. Tiveram que aprender ferramentas como Google Forms, Google Meet, como vocês podem ver aí na figura. O uso de grupos de WhatsApp para conversar com os alunos. Então, não apenas mais para divertimento, mas também para trabalho. Então, muitas adequações foram necessárias, especialmente nesse mundo digital. Então, muitos professores que não sabiam usar um computador ou fazer o uso de um PowerPoint, de um Word, que são programas que se usa muito em computador para trabalhar, tiveram que aprender isso, tiveram que aprender a usar ferramentas de gravação, como eu havia falado. Então, tudo isso foi necessário para os professores aprenderem. Isso, querendo ou não, a gente deve entender o seguinte, que para os professores também é estressante esse período, porque você está acostumado com um método por muito tempo e aprender um novo método demora muito tempo. Então, não é fácil para os professores. A maioria dos professores, dos meus colegas que eu converso, falam que nesse período de pandemia, apesar de não terem que estar nas salas de aula, eles trabalham muito mais em casa, porque a adequação dessas novas ferramentas dá trabalho, de você começar a aprender uma nova ferramenta, querendo ou não, ficar todo dia atendendo grupos de WhatsApp com os alunos, professores, também demanda mais tempo. Então, o tempo de serviço aumentou dos professores também. Como eu falei no início, é um período difícil para todos, para pais, para os alunos e para os professores também. É um período de suor e lágrimas mesmo, a gente pode falar dessa forma, porque todos têm sofrido com isso. Não existe, creio que, nenhuma pessoa que não tenha sofrido com essa pandemia. Em todos os sentidos. Então, essas ferramentas se tornam muito importantes para todos, e os professores têm se adequado a essa nova realidade. Então, pessoal, como eu falei, é um tempo difícil, é um tempo que temos que trabalhar todos juntos, pais, professores, a equipe pedagógica, os gestores das escolas, os alunos, para que o nosso ensino continue em frente. E tem sido um período muito bom, porque na nossa escola, onde eu trabalho, os alunos, os professores e a equipe pedagógica têm tido uma interação muito boa. Os pais também têm participado, tirado dúvidas. Então, enquanto a pandemia não passe, nós devemos continuar assim, e assim nós vamos até que a gente tenha um período seguro para poder voltar às salas de aula. Então, eu me despeço de vocês aqui, que Deus abençoe a vida de todos. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Fran, sou professora lá da creche Mulheres Construtoras, no município de Goiânia, e estou aqui para mais um momento de aprendizagem com você. Mas antes, vamos começar agradecendo a Papai do Céu por este dia, por todas as coisas que Ele tem feito pela gente. Então,
A gente vai começar a nossa aulinha de hoje com uma música bem divertida. Presta atenção aí! Diga quem mora na sua casa, quem mora com você, com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você, com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Moro com meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu moro com a minha avó. Moro com minha mãe, meu avô e meu irmão. Eu moro só com meu pai. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você, com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você, com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Moro com meu pai, minha mãe e 3 irmãos. Meu cachorro mora aqui também. Moro com a minha mãe, seu marido e meu irmão. E no sábado com meu pai. Tantas famílias tão diferentes, famílias com pouca, com muita gente. Isso não importa, o gostoso é ter sempre uma família bem pertinho de você. E aí, vocês gostaram do vídeo? Gostaram da música? E essa música, ela falava sobre o quê? Quem pode me dizer? Isso aí, ela falava sobre família. Eu tenho família, você tem também. Mas o que é família? Família é aquele grupo de pessoas que moram com a gente. E a principal função delas é cuidar da gente, é proteger e educar cada um de nós. A gente pode ver lá no nosso vídeo que existem vários tipos de família. Existem famílias onde tem mamãe, papai e criança. Existe família só com o papai e a criança, só com a mamãe e a criança, com a mamãe e com os avós, ou então com o papai e com os avós, com irmãozinhos ou não, mas todas elas não deixam de ser família e têm a mesma função, que é cuidar da gente. E agora, nessa pandemia, onde a gente não está podendo mais ir para a escola, por enquanto, a família ganhou mais um papel. Sabe qual é? Vocês sabem? Isso mesmo, ajudar nas tarefinhas. As aulas agora estão sendo transmitidas nas telinhas e no rádio. E em casa a família ajudam a desenvolver todas as tarefinhas junto com vocês. Agora eu quero saber como é a sua família, as pessoas que moram aí na sua casa. Quem são? Quantos são? Vamos fazer uma atividade bem legal, bem divertida. Pegue aí uma folhinha de papel, vários lápis de colorir e mãos à obra. Você vai desenhar a sua família. E quando você terminar, você vai escolher um lugar bem lindo da sua casa e vai colocar esse desenho lá como se fosse uma foto bem top da sua família, para que quando todos cheguem na sua casa já vejam logo de cara a felicidade de vocês juntinhos. E aí, vocês gostaram da nossa aulinha de hoje? Sim? Eu gostei muito e foi muito bom estar aqui com vocês. Mas antes de ir embora, eu preciso dar um recadinho para vocês. Vocês sabiam que a pandemia ainda não acabou? A gente ainda precisa usar máscara, lavar as mãos, manter distância das pessoas e usar álcool em gel. E o mais importante, se você puder, fique em casa, não saia. E se sair, use máscara. Foi muito bom estar aqui com vocês. Um beijão, tchau, tchau e até a próxima! Olá pessoal, eu sou a professora Severina Ramos, leciono na Escola Lisete Maria e a aula de hoje é direcionada aos alunos dos anos iniciais, 1º ao 5º ano, e às turmas da 1ª e 2ª fase da EJA. O tema da nossa aula é Família e Escola no contexto pandêmico. Vamos abordar os desafios enfrentados pela família e a escola nessa pandemia. Nessa imagem inicial, nós percebemos uma variação de ícones
É como se encontra a nossa mente hoje. Ela está realmente com muitas informações a serem dadas conta, né? Então, é baseado nisso que nós vamos discutir hoje os desafios enfrentados por vocês, pais, como família. A pandemia do coronavírus, ela já vem durando mais de um ano, no mundo inteiro, e tem nos desafiado como professores e tem desafiado vocês como família. Nossos alunos realmente podem garantir que estão vivendo um mundo novo, um mundo muito diferente daquele de costume. Poxa, pai, quantas dificuldades enfrentadas, não é? Se virar em pai, professor, amigo, tá difícil, mas estamos aqui para dar o apoio, estamos aqui para reconhecer o esforço de vocês. Vocês que estão driblando as dificuldades com o espaço, as dificuldades com a tecnologia, as dificuldades com várias crianças para colocar numa rotina. Então, sabemos de tudo isso e não podemos esquecer de que vocês, nesse momento, estão sendo os protagonistas da situação. Parabéns, pai. Queremos estar sempre ligados a você. Nesse momento, estamos aqui e você em casa, fazendo o papel que seria nosso na escola. Como família, vocês estão cumprindo o papel em duplicidade. Mas sabemos que, quando isso passar, o nosso vínculo será bem maior e bem melhor. Sem a participação do núcleo familiar, seria impossível e inviável que pudéssemos atingir os nossos alunos nesse momento de aulas remotas, pois sabemos das dificuldades enfrentadas por vocês em casa, tendo que dar conta dos afazeres domésticos, afazeres profissionais e ainda auxiliarem seus filhos nas atividades, na correção, na rotina, colocar para eles uma rotina que seja possível encaixar o horário de 1, 2 ou 3 meninos, muitas vezes com uma limitação de espaço ou até com pouco acesso à tecnologia. Nós, professores, também estamos passando por dificuldades. É tudo novo, é tudo rápido demais. E essa ajuda que vocês vêm nos dando é de grande valor, é de grande importância. Sintam, pais, que vocês estão atuando nesse momento de pandemia como os protagonistas dessa situação. E é nesse momento que a Secretaria de Educação reconhece a família como o grande colaborador do ensino nas aulas remotas. Certamente não tem sido fácil, nós sabemos, mas acreditamos que em breve tudo volta ao normal. O novo normal será as crianças de volta à sala de aula, não é isso? Junto com os professores, mas aí também vai ter acontecido algo interessante que eu creio que é um vínculo maior existente entre a escola e a família, porque essa pandemia vai trazer de ônus essa realidade para nós. E isso vai ser proveitoso e válido, porque sabemos que através dessa parceria que vocês estão dando à educação de nossos alunos, essa amizade vai se tornar mais firme e convicta de que será um momento em que poderemos ter o sucesso da nossa educação. Muitas vezes a gente percebia que alguns pais se isentavam desse momento de rever o exercício, de preparar com o aluno uma atividade, de sentar juntinho para observar o que ele está fazendo. E com a pandemia, isso veio por terra, não é isso? Porque muitos pais agora estão dando maior valor, estão envolvidos pai, avô, até vizinhos estão compartilhando com os meninos
o acesso da internet, o acesso de uso de um celular para colaborar com a educação. Então, esse vínculo que está sendo formado numa rede do município é muito interessante. E o importante é que, em breve, todos os alunos possam ter essa forma de se conectar. Estamos sentindo falta de alguns alunos que ainda não têm esse acesso, mas acredito que em breve isso vai ser possível em toda a rede para que todos participem. E apelando, né, que essa vacina chegue o mais rápido possível a toda a comunidade para que a gente possa voltar à sala de aula de forma segura. Esse é o momento de convocar a todos para participar da vida do aluno, da vida do jovem. Todos aqueles que têm um vínculo têm que participar. A educação é feita de forma coletiva e é isso que nós estamos aqui discutindo. Você pai, você mãe, irmão, amigo. Há momentos em que vemos que numa casa 2 irmãos têm o celular, mas não quer dividir com o terceiro irmão. Não façam assim. Dê uma oportunidade do seu irmãozinho participar da aula. Ajude-o. Você vai ver como isso vai ser grandioso, tanto para você como irmão, como para ele e como família. Então, nesse momento, é importante que possamos nos ajudar. Nós aqui, professores, também está sendo difícil encarar uma câmera de filmagem, encarar uma rotina diferente. Por quê? A vida toda usávamos outro processo. Então, precisamos também do olhar de vocês para ver que todo mundo está se esforçando. Cada um está tentando dar seu máximo, o seu melhor, para que possamos, assim, vencer os desafios colocados em nós por essa pandemia. Neste momento, eu vou fazer aqui um relato de experiência de familiares que estão contando um pouco dessa experiência nova que estão passando em casa. Aqui eu falo da mãe Josilene. Ela é uma mãe que tem 4 filhos estudando na rede municipal de Goiânia. E ela diz assim: para mim, como mãe de 4 crianças, tem sido um grande desafio, pois não sou capacitada como os professores, mas tenho me esforçado bastante para auxiliá-los nas dúvidas que eles têm. E a parceria que temos com a escola e os professores tem tornado essa experiência menos difícil. Porém, nada substitui a presença da escola, tendo contato com os professores e colegas, dos quais eles sentem bastante falta. Acredito que muito em breve estejamos todos juntos no ambiente escolar. Eu agradeço a mãe Josilene, a mãe da minha aluna Júlia, por esse momento tão interessante de fazer esse relato. E, no segundo momento, eu tenho um outro relato. Nesse momento, o relato é de uma irmã que auxilia 3 irmãos que estudam na rede de ensino de Goiânia. E ela diz assim: eu sou irmã de 3 alunos da rede municipal, sendo os mesmos alunos do 7º, do 5º, 4º anos, e vem dando assistência, apesar de cursar, no momento, o nível superior e está realizando um curso de teatro à noite. Como os pais apresentam deficiência auditiva, ela assumiu esse desafio por ter consciência da importância do estudo na vida deles. Venho os auxiliando nos momentos em que posso, e está bastante difícil, pois cada um tem necessidades diferentes e às vezes, quando não posso, faço ligação de chamada de vídeo ou converso pelo WhatsApp. Só não está mais difícil porque as professoras deles têm sido bem compreensivas quanto à entrega das atividades dele. Quem falou isso foi Maria Alice, e ela é irmã de José, Pedro e Gabriela. Relato de experiência. Um relato pessoal é um gênero textual que tem a função
de relatar vivências do cotidiano, tá certo? Então, o objetivo do relato é retratar aquela experiência que você viveu. Pode ser uma experiência atual ou uma experiência antiga. E hoje, em sala de aula, é muito comum trabalharmos com o relato de experiência. Por esse motivo, vocês terão uma atividadezinha aí para fazer e passar para a sua professora, que é relatar o que você vivenciou ou o que você vivencia durante esse momento em que as aulas são remotas, tá certo? Nós tivemos lá em cima a experiência de uma mãe e de uma irmã. Então, você aí na atividade que você vai fazer e mostrar à sua professora, você vai realizar a sua atividade, você vai relatar essa sua experiência. Não precisa ser um texto extenso, mas precisa ser um texto real, ok? Essa atividade é possível fazer os alunos de terceiro, quarto, quinto anos e os alunos da primeira e segunda fase do EJA. Elaborar um relato de experiência sobre as aulas remotas. Boa atividade. E dando continuidade, vamos ver agora algumas dicas ideais para o fortalecimento do convívio familiar, ok? A escola e a família precisam estar ligadas e viver uma parceria amistosa, porque o ser que está no centro é a criança, que é da família, mas que são nossos alunos. Então, nesse momento, essa parceria se faz com grande importância. No relato das famílias, lá em cima, percebemos que foi citado o fato de que o apoio recebido da escola, o apoio recebido dos pais pelos professores, faz com que esse momento se torne mais fácil. Momento mais fácil de lidar e de resolver as situações. Então, vamos ver. É importante conhecer as famílias, porque quando você tem esse contato com a família, você pode se pôr no lugar dela e facilitar, ser flexível a uma decisão de entrega ou não de tarefas. Ser flexível ao entendimento de que muitas vezes o pai leva o celular para o trabalho e só vai chegar à noite. Então, a gente tem que ter a flexibilidade de compreensão da situação. Então, isso se faz através do conhecimento nosso com os pais dos nossos alunos. Criar espaços para diálogos, o atendimento ao pai, a forma de conversar com eles é muito importante, porque tira também a sobrecarga que está sobre os ombros da família. Então, esse contato entre professor e pais, nesse momento, se faz muito importante. Comunicar-se de forma construtiva. É possível sempre observarmos que as possibilidades acontecem a partir do momento que você se abre ao entendimento do que está acontecendo. Então, sermos compreensivos nesse momento de aulas remotas pode trazer muitos resultados positivos. Agenda e reuniões individuais, isso se faz, como a escola. A escola pode fazer isso, identificando algum problema que esteja afetando a essas aulas, ter esse momento de uma reunião individual com o pai presente na escola, é possível. E também, por último, qualificar as reuniões coletivas, certo? Hoje em dia, há a possibilidade, de você fazer uma reunião com um número restrito de pais, ou por turma, em caso de necessidade. Mas eu creio que a empatia, o amor, a compreensão, são sentimentos que devem estar presentes nesse momento em que nós estamos vivendo, e que isso vão trazer excelentes resultados para o convívio da escola com a família. Nesse tempo
em que todas as crianças estão vivendo isolados dentro de casa. São muitas crianças, às vezes, aí sobrou um tempinho à noite, está todo mundo cansado. Que tal você acompanhar algumas brincadeiras populares e jogos para que possa desestressar? Eu trouxe para vocês, pais, mães, crianças, alguns jogos, uma lista de jogos e atividades recreativas, né, que são estimulantes, desenvolvem o cognitivo, faz com que a criança aprenda a ler a regrinha do jogo, a entender a vez que ela participa, a perder, a ganhar, e ver que o interessante não é ganhar todas as vezes, mas o participar, se envolver com a família, se divertir, faz com que se torne mais fácil esse momento de isolamento. Umas brincadeiras aqui na lista são aquelas bem conhecidas já, né? Como temos aqui, ó, academia, o amarelinha, queimada, que dá para brincar no quintal de casa, cabo de guerra, esconde-esconde, boca de forno e muitos outros jogos, né? Você pode também duplicar figurinhas e fazer com sua criança o jogo da memória. E através do jogo da memória, a criança desenvolve o cognitivo, desenvolve a memória e isso não se perde. No conhecimento, essa descoberta vai ser agregada. Então, é importante, quando se brinca, quando se diverte, se aprende muito com isso. Temos aqui o jogo de quebra-panela, de bola de gude, as competições, né, entre eles, e quem sabe fazer uma medalhinha de cartolina só para servir como uma premiação. Então, os jogos, gente, e as brincadeiras, eles fazem parte dos direitos da criança. A criança precisa se divertir, para que o peso dessa pandemia não seja tão forte na cabecinha delas. Não é? Nós temos aí, de 1º ao 5º ano, nossas crianças precisam se divertir, precisam participar. Pode ser um bingo familiar, que é muito bom, todo mundo ali vai participando, e a competição pode acontecer com palitos de fósforo. Você ganhou, aí você vai ganhando, no final vê quem seria o campeão. Então, é importante valorizar a brincadeira, é importante valorizar o jogo, porque através dele nós vamos ver que a nossa criança vai agregar um monte de conceitos, né, no entendimento do que deve fazer ou não, aguardar a sua vez, que não deve ficar triste e se perder, porque é apenas uma brincadeira. Então, essa atividade, essa lista de atividades serve para vocês também, a cada jogo, a criança conseguir perceber e ler e acompanhar as regras do jogo, as regras que vem dando, quantos participantes podem estar naquela brincadeira, qual é a pontuação, como é que se vence aquela brincadeira. Então, tudo isso, toda essa dinâmica faz com que a criança se desenvolva. E é importante se desenvolver brincando, não é isso? Temos aqui também, ó, as regrinhas do jogo da memória, que a sua criança pode fazer junto com você. Pode fazer de frutas, pode fazer de legumes, pode fazer de bichinhos e criando formas de passar o tempo para esquecer os problemas trazidos pela pandemia. Temos também uma atividade, né, que pode ser feita pelos alunos dos anos iniciais. Tem uma atividade aí que você pode acompanhar e fazer e depois botar no caderno colorido. É uma atividade onde você vai usar um gráfico para identificar a quantidade de cartas usadas no jogo. Então, vem colorido e você pode acompanhar, botar no caderno e depois mostrar à sua professora, que com certeza vai fazer a correção, não é? No tempo previsto, no tempo ideal, mas que serve para você colocar em prática a atividade da aula da tia Nina, a aula da professora Nina, que foi sobre a importância da família como parceira na educação de nossas crianças e jovens. E para os maiores,
vem a construção através de um vídeo de 8 jogos que vocês poderão, junto com a família, montar e se divertir. Não é por quê? Porque quando a gente se diverte, a vida se torna mais leve. Então, vocês vão assistir ao vídeo e vão pegar aí, material para reciclar, que se faz importante nos dias de hoje. Monta esse joguinho e a diversão vai correr solta aí na sua casa. Porque o importante é aprendermos a lidar com as dificuldades, a vencer os nossos desafios. Eu desejo a vocês todos uma boa atividade, não é? Pode você até realizar aí na criação e posta para seu professor, porque ele vai observar a sua criatividade. E como aula de arte, você vai poder ter, além disso, um jogo para se divertir com a sua família. Não, né? 8 joguinhos que vocês vão poder facilmente montar e brincar aí com os seus irmãos, com os seus pais que estão em casa. Uma boa atividade, que Deus nos abençoe, fiquem com Deus, porque Deus deve ser o início, meio e fim de tudo aquilo que realizamos. Boa atividade. É com muito carinho que agradeço a todas as mães, agradeço a todos que assistiram a essa aula. Desculpem-me se por algum motivo eu não lhe agradei, mas o objetivo é valorizar a família como dom de Deus. Agradecer a Deus também se faz importante, porque sem Ele
nada somos, sem ele, nada criamos, nada fazemos. Que as crianças tenham essa aula, consigam registrar no caderno e consigam entender que elas, como família, são importantes para todos nós.